Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto Conversa. Um programa que não fala só sobre concreto, mas sobre tanta coisa transformadora na vida das pessoas, que realmente esse episódio de hoje está incrível. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Bárbara Carneiro, especialista em Direito Imobiliário. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, a honra é toda minha ser convidada para estar aqui nesse tempo hoje com vocês. Maravilha, doutora. Muito obrigado pela disponibilidade, né? A gente sabe das agendas, da correria do dia a dia. E realmente a gente fica muito feliz em receber você para falar de um tema que é tão importante na vida de nós construtores, de vocês incorporadores, de vocês investidores, de você que quer realizar o seu sonho da casa própria, principalmente, né? Eu presenciei uma palestra sua recentemente e realmente trouxe muita luz sobre o assunto de direito imobiliário e como a gente consegue, inclusive, se proteger dos golpistas, das coisas que podem acontecer de errado. Então, é muito bacana a gente falar sobre isso hoje no nosso programa. E é um dos pontos que a gente vai abordar aqui, né? Eu tenho meu roteirinho aqui pra gente não se perder muito na conversa, porque, né, às vezes eu vou mudando o rumo do assunto. Acaba mudando o rumo mesmo. Mas a gente tem que ter um direcionamento. Mas antes da gente falar sobre direito imobiliário, o que é esse dito direito imobiliário, no qual você é especialista, eu queria que você se apresentasse. Então, como você disse, né, eu sou Bárbara, eu sou advogada de direito imobiliário. Sou de Minas, sou mineira, eu vim para São Paulo, para Alphaville, no final do ano passado. Eu tive uma experiência, eu entendo, né, que além dos cursos, além de especializações e tudo, o meu diferencial mesmo foi ter trabalhado como advogada de um cartório de registro de imóveis. Então, eu tive uma experiência, eu tenho experiência dentro e fora de um cartório. Então, isso para uma regularização de imóveis, para esse trabalho, né, de gerar segurança jurídica referente a essas transações imobiliárias, eu acho que faz toda a diferença, né? Então, eu estou aqui em São Paulo agora, mas nós mantemos nosso escritório lá em Minas, e eu acredito que agora vai ser um novo tempo mesmo, né? Eu não tenho dúvida disso, né? O direito imobiliário é uma área muito abrangente. A Sim. gente falava há pouco, e eu sempre costumo dizer que a gente faz um podcast antes do podcast, Sim. né? A gente falava há pouco exatamente sobre isso, como o leque do direito imobiliário é tão diversificado. Sim. O direito, de forma geral, tem lá civil, criminal, trabalhista, Já é muito previdenciário, amplo, né? já é muito amplo. Sim. A gente entra no braço do direito imobiliário e a gente tem toda uma diversidade também de áreas de atuação. Sim. Mas eu queria saber, primeiramente, como chegamos até aqui. Você falasse um pouquinho da sua história mesmo. Você comentou que veio de Minas. Sim, Mas o que te fez ir para o direito, se especializar nessa parte imobiliária? Por que dessa escolha na vida? Porque a gente sabe que o direito, ele resolve o problema das pessoas. A verdade Sim. é essa. Isso mesmo. Então, na faculdade não tem essa matéria, né, direito imobiliário, não tem essa parte do direito extrajudicial, né? Mas eu acredito que foi na vivência mesmo, porque ainda na faculdade eu fazia estágio, aquele estágio no tribunal, né, que a gente faz uma provinha, mas o meu estágio era na área do criminal. Então, eu cuidava da segunda vara criminal, né? Eu era estagiária lá. Depois eu fui para o Ministério Público, também como estagiária, e foi lá que eu comecei a me interessar, porque eu comecei a ter acesso, né, a direito ambiental, algumas coisas referente a direito imobiliário. Então, foi lá que eu comecei a ter acesso a esse mundo dos imóveis, né, e começou a me despertar esse interesse mesmo pelos imóveis. Então, eu fui convidada para trabalhar no cartório de registro de imóveis como advogada. E lá, assim, nossa, assim, é aqui. E foi lá que eu me encontrei, né? Cheguei lá sem saber nada. Eu assim, agora eu vou ter que correr atrás aqui, porque eu estava numa área completamente diferente. E foi exatamente nesse tempo que eu vi, assim, realmente é a área que eu gosto, é algo que eu consigo realmente ajudar as pessoas mesmo, porque igual a gente estava falando, né, sobre o assunto da palestra que eu dei, quando você faz um trabalho muito bem feito, você consegue evitar que a pessoa caia em golpes, que a pessoa tenha prejuízos financeiros gigantescos. Então, eu entendi que ali, naquele lugar, naquela área, nessa área, né, eu consigo realmente servir, que é cumprir o propósito da gente, né? Muito bom, sensacional. O direito, né, e a engenharia, eles caminham juntos. Sim. De diversas formas, né? O Concreto Conversa, a gente não fala só sobre engenharia ou só sobre áreas específicas, mas o fato é que o direito, e principalmente o direito imobiliário,
tem uma relação muito grande com a engenharia, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem contato com muitos colegas advogados, tanto na parte ambiental também é fundamental. Então, a gente recebeu o Dr. João Ramos há alguns episódios atrás, que ele é um advogado especialista em direito ambiental, que também é uma área muito específica e que a gente precisa conhecer toda essa parte de legislação para conseguir cumprir realmente o que está dizendo a lei, né? Porque mais do que você interpretar, a gente tem que saber cumprir da forma certa, no rigor da lei, sem comer as bordas da lei. Sim. E realmente respeitar tudo aquilo que é estabelecido. Então, essa relação, de fato, acontece muito frequentemente, né? A gente tem muito contato. E falar de direito imobiliário é algo que é fundamental, porque o direito imobiliário está nas mais diversas fases de uma incorporação, de um empreendimento. E eu queria que você falasse sobre isso. O que é e o que abrange, né? Quais são essa grande diversidade que o direito imobiliário atende? Sim. Então, o direito imobiliário, como você disse, né, tem diversas áreas. Eu escolhi me especializar, direcionar referente à parte do início da transação imobiliária. Então, desde lá de regularizar um lote, porque o início de todo o empreendimento começa no terreno, né? Desde a parte de regularizar o lote, fazer análise de risco, se compensa, se convém ou não, se tem algum risco ou não comprar aquele lote, aquele imóvel, até lá no final a entrega de toda a documentação no nome da pessoa. E nessa área, né, do direito imobiliário, nós conseguimos atuar de diversas formas. Como eu disse, na parte de análise de risco, na parte da negociação mesmo, referente à compra e venda de imóveis, na parte de regularizar, referente se aquele imóvel, de quem que é aquele imóvel, se é de herdeiro, se não é, se o imóvel tem algum dono, se não tem, se tem a documentação ou se não tem. Lá na frente, né? Agora já partindo para a parte de, vamos dizer assim, o imóvel rural. Se a metragem está certinha, se tem que fazer uma extremação, uma retificação, alguma coisa. Se precisa fazer uma uso capião para poder regularizar a documentação ou não. Talvez um inventário para regularizar a documentação ou não. E também, referente, como você disse, né? A incorporação imobiliária, instituição e convenção de condomínio, tem toda a parte dessa assessoria jurídica. Porque uma incorporação imobiliária com assessoria jurídica forte, uma incorporação imobiliária com segurança jurídica faz toda a diferença, tanto para o próprio incorporador quanto para o comprador. Entendeu? Não, perfeito. A verdade é que o direito imobiliário é muito abrangente. Muito abrangente. É muita coisa, né? A gente tem que falar sobre os pontos principais, realmente. Você comentou principalmente do uso capião, né? Algo que você tem feito com muita frequência. E eu queria que você falasse para o nosso público, né? Às vezes a gente tem clientes, tem colegas que precisam de um uso capião e não sabem nem o que é isso. E às vezes a gente cria um misticismo na nossa cabeça de que o uso capião é aquele negócio de você invadir um lugar e depois de um tempo virar dono daquilo. Sim. É isso que as pessoas criam na cabeça mesmo, de fato. E não é isso. Não é só isso. Não é só isso. O uso capião é muito mais abrangente do que simplesmente invadir um lote, invadir uma casa e depois se apropriar daquele bem. Muitas pessoas acreditam que a casa que elas moram, seja casa de família, que isso é muito comum também, tenha documentação por ter simplesmente um contrato de gaveta, por exemplo. E um contrato de gaveta não te traz segurança jurídica nenhuma. Então, quando você vai conferir a documentação, a primeira coisa que a gente faz é pedir toda a documentação. Então, a matrícula do imóvel, se tem escritura pública, se tem um contrato, alguma coisa, na maioria das vezes, nós conseguimos verificar que ou só tem um contrato de gaveta, ou muitas vezes simplesmente foi passando de um para o outro de forma verbal e as pessoas habitam aquele local. Então, a uso capião, muitas vezes, é uma resposta para resguardar a situação de uma família. Então, eles não invadiram aquele imóvel, sempre foi deles, entendeu? Só que não tem a documentação correta e diante do tempo, do lapso temporal, né, do tempo que passou, não tem outra forma de solucionar. Porque o uso capião, ela é uma ferramenta de último caso. Então, se tiver qualquer outra forma de solucionar, seja com compra e venda, seja com inventário, com alguma coisa, a gente faz essa outra forma. Mas quando não tem, realmente é uso capião. Então, existe uso capião de imóvel de família, uso capião realmente quando você age como se dono fosse de uma determinada área e acaba o que as pessoas falam que invadindo o imóvel de outra pessoa. Uso capião também, quando isso acontece muito no imóvel rural, quando você acredita que aquela área inteira é sua, mas quando você vai ver,
aquela área pertence a outra pessoa que ninguém sabe quem é essa pessoa, onde que essa pessoa está, então não tem como resolver, senão também pelo usucapião. Então, o usucapião é a resposta para muitos imóveis irregulares, entendeu? E qual que é a documentação obrigatória que comprova de fato que você é dono de um imóvel? Então, para o usucapião, existem vários tipos de usucapião. Na usucapião que você já tem a posse daquele imóvel, que para você ter direito ao usucapião, você precisa de uma posse mansa e pacífica, agir como se dono fosse. Então, não pode ter nenhum... Por exemplo, ninguém pode ter entrado com processo contra você nesse tempo que você tem que ficar ali. Você tem que realmente agir como se dono fosse. Perguntar para todo mundo ali da rua de forma simples, né? De quem que é aquele imóvel? Ah, é do Magno, entendeu? Não pode ter dúvida nenhuma. E esse lapso temporal pode ser de 15 anos. Nos 15 anos, você não precisa de nada. Você não precisa de uma documentação. O que fortalece mesmo é realmente agir como se dono fosse. E ter a posse mansa e pacífica. Ninguém quis falar assim, não, é meu. Enfim, ninguém reclamou. Ninguém reclamou e os anos foram passando e pronto. Tá ali 15, 20, que é muito comum, principalmente em cidade pequena. Você tá lá 40 anos e ninguém nunca falou nada. Entendeu? Então, nesse caso, não precisa de documento. Mas existem outros tipos de usucapião que, por ter um lapso temporal menor, seja 2 anos, que é muito comum, as pessoas não sabem, mas é muito comum, quando, por exemplo, o marido sai de casa, tem aquele abandono do lar, a esposa ficou lá no imóvel com os filhos, seja o apartamento, a casa, é do marido. Ela consegue o usucapião com 2 anos. Sim. Mas tem a restrição, tem outras restrições. Você tem que ter a documentação que comprova, você tem que ter, né, toda aquela documentação. Além disso, o imóvel não pode ter mais de 250 metros quadrados, tem limitação de tamanho também. E a pessoa consegue, sim, se tiver tudo certinho, comprovar o usucapião e virar dona daquele imóvel só com 2 anos. Sim. Então, quanto menor o tempo, mais exigências a lei traz. Por quê? Não é tão simples assim você ficar pegando o imóvel de outra pessoa. Chegar e falar assim, não, é meu. É meu, com 2 anos, isso daqui é meu. Não, aí realmente tem que ter outras documentações, outras exigências para realmente resguardar tanto o proprietário, né, dos imóveis, então te resguardar também, tanto os proprietários dos imóveis e também quem está ali na posse, entendeu? Então, existe, sim, essa limitação muito maior para quando o tempo é muito menor, quando o prazo é muito menor, mas quanto mais você vai aproximando dos 15 e passa dos 15, a documentação é a básica mesmo, é o IPTU no nome, é a luz, conta de água, foto que comprova, que é muito comum, né, que a gente usa lá no escritório. A foto que tem da família com um bebezinho, e hoje a pessoa tem 15, 16, 17 anos, então, que comprova que aquela vida familiar ali naquele imóvel, entendeu? Que realmente conviveu naquele imóvel por todo esse tempo. Você tem que provar, sim, não pode ter dúvida. Mas não tem tanta restrição de documento, entendeu? Não, perfeito. Então, o fato é que o usucapião é um resolvedor de problemas. É um resolvedor de problemas. A pessoa comprou... Isso vale, inclusive, para loteamento clandestino, por exemplo. Um loteamento em que a pessoa tinha uma matrícula... Aquela história que todo mundo sabe, né? Ah, não, a gente tem uma matrícula principal, que um dia vai sair a matrícula de cada um e nunca saiu essa matrícula. Sim. Isso funciona também. Isso funciona também. Por quê? É uma forma mais técnica de falar, mas a usucapião é uma forma de aquisição originária. Ou seja, tudo no cartório, quando você vai fazer, tem que ter uma linha de tempo. Então, para você poder vender para determinada pessoa, alguém tem que ter vendido para você. Então, tem que ter essa sequência de tempo. A usucapião, não. A usucapião, ela, independente de quem se passou para alguém ou se não passou, se passou para você ou se não passou, você consegue pular todas essas etapas, se você cumprir os requisitos, e fazer o usucapião. Então, se você está num loteamento irregular, você já construiu ali sua casa e tudo, você cumpre os requisitos, posse mansa, pacífica, agir como se dono fosse, você tem aquela documentação exigida para o tempo que você está naquele imóvel, você consegue sim fazer o usucapião. Inclusive, essa seria a sua única opção se eles não regularizarem aquela chácara ou aquele loteamento, que é muito comum. Por quê? Aí você fala assim, mas pra que eu vou fazer essa usucapião? Pra quê? Porque quando você está num imóvel irregular, você está correndo sérios riscos. E quando eu falo de riscos, não é risco simples ou coisa que você consegue resolver de forma rápida. Porque quando você entra, por exemplo, no loteamento irregular ou numa casa que você não sabe nem de quem que é, você só tem ali um contrato de gaveta que não te traz segurança nenhuma, você corre risco de
desse imóvel pertencer a outra pessoa, então a outra pessoa ter a propriedade daquele imóvel, e caso essa pessoa, por exemplo, tenha alguma dívida, a dívida vai recair sobre todos os bens dela. E, por acaso, vamos supor, que é o que acontece muito, inclusive lá no escritório a gente se depara, que é exatamente a hora que a pessoa descobre que o imóvel é de outra pessoa e que só aquela escritura pública não é suficiente, porque muitas pessoas acreditam que ter a escritura pública é suficiente, e não é. Essa escritura pública você tem que levar em registro no cartório de registro de imóveis. Só a escritura pública, pura e simples ali na sua mão, não te traz segurança jurídica, entendeu? Então a pessoa tem ali a escritura pública e ela acredita, não, eu tô aqui resguardado. Aí quando chega uma notificação na casa dela, que aquele imóvel é a notificação, porque ou está acontecendo, né, um processo judicial e o imóvel dela está lá garantindo a dívida de uma pessoa que ela talvez nem conheça. Sim. Então, quando você só tem contrato de gaveta ou só uma escritura pública, quando você não leva para o registro no cartório, você corre risco sério de perder o seu imóvel. E caso não perca, você já teve dor de cabeça, gasto com advogado, preocupação. Então, você já vive ali naquela apreensão, o que está acontecendo, vai ter que provar que realmente aquele imóvel é seu. Será que você tem toda a documentação que precisa? Uhum. Será que você tem também tempo e dinheiro para lidar com esse problema? Sim. Entendeu? Porque se uma pessoa tem dívida, a dívida vai recair sobre os bens dela. Sim. Entendeu? Então, quando também, que é muito comum, principalmente em cidade pequena, quando a pessoa fala, não, vai pagando aí, ou se não, vai pagando aqui minha alienação fiduciária, eu não vou passar essa dívida para você não, que vai trazer muita burocracia, você paga o empréstimo, a dívida, né? E vai pagando também as parcelas do imóvel e vai ficando aí. Quando terminar de pagar tudo, eu passo pro seu nome. Gente, claramente vai trazer um problema. Você vai ter um problema, porque se essa pessoa também tiver qualquer tipo de problema, o imóvel vai servir para poder resguardar, seja os credores dela, resguardar daquela situação. Entendeu? Não, realmente, você comentou de um serviço que você presta, sim, que é uma blindagem pré-aquisição. É basicamente sim, essa a minha interpretação do que você faz. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque a verdade é que transações imobiliárias têm grandes riscos de golpe, e golpes que custam muito caro. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse serviço que você presta mesmo, de assessorar o processo de aquisição, o que é necessário no processo de aquisição de um imóvel. Quais documentos que eu preciso solicitar para as pessoas, para os vendedores, para garantir que aquela transação vai acontecer com tranquilidade, que eu não vou ter surpresas lá na frente. Sim. Então, agora, só para posicionar, né, referente ao que eu estava falando, antes a gente estava falando de uma situação que a pessoa já comprou o imóvel e ela já estava no imóvel e o problema chegou. Sim. Aí tem a questão, seja da usucapião, seja a adjudicação compulsória, seja o que for para solucionar esse problema. Agora, nós já estamos falando da pessoa que não comprou o imóvel ainda. Então, quando você não comprou o imóvel ainda, você tem que realizar, uma obrigação, não é escolha, a análise de risco imobiliário. E o que seria essa análise de risco imobiliário? A análise de risco imobiliário veio para blindar, é como se fosse um escudo naquela transação imobiliária. Então, o que acontece? Quando você vai comprar um imóvel, eu sempre brinco, né, até falei na palestra, que quando você vai comprar um carro, você não olha simplesmente uma foto de um carro, assim, vou comprar e pronto. Ou senão você não olha, fulano é o proprietário, o vendedor te fala aqui, o Magno é o proprietário. Isso para você é o suficiente. Eu tenho certeza que você não faz isso. Você anda no imóvel, no carro, você dá uma volta na rua, você leva, seja numa mecânica para conferir se está tudo certo. Você pesquisa até a vida da família inteira da pessoa para saber se tem algum problema, se o carro é de leilão ou se não é. Então, esse cuidado que você tem ao comprar um carro, você tem que ter para comprar um imóvel, que inclusive pode ser, né, um valor um valor muito mais elevado. Então, você tem que ter o cuidado em dobro. Sim. Entendeu? E o que seria esse cuidado? O serviço de análise de risco imobiliário, você confere tudo. A gente confere tudo. A gente confere quem são os proprietários, qual que é a documentação. Você tem o que desse imóvel? Você vai falar com o proprietário. Você tem a matrícula? Tenho ou não tem. Você tem um contrato? Você tem uma escritura pública? Uhum. De quem que realmente é esse imóvel? Esse imóvel é de alguém, com certeza. Aí você vai olhar, e esse proprietário descobriu de quem que é? E esse proprietário? Seja quem está te vendendo ou não.
será que a vida dele está toda alinhada mesmo? Será que não tem nenhuma dívida naquele imóvel? Será que não tem nenhum problema referente que pode recair naquele imóvel? Então, você investiga a vida daquele proprietário. Como que faz isso? Através das certidões negativas. Você pega a certidão negativa de tudo e confere aquelas certidões negativas. Só que você tem que ter a sabedoria de entender que, dependendo, né, se vier alguma certidão positiva, isso aqui pode afetar o imóvel, isso aqui não afeta o imóvel, então pode prosseguir. Depois de analisar toda a documentação do imóvel, analisar toda a documentação do proprietário, você começa a certificar se esse proprietário, dependendo da situação, quando você tem algum alerta, que eu falo, você está analisando ali a matrícula, aí já começa a ligar o alerta. Tem algum alerta, você começa a olhar os proprietários anteriores também. Tem determinadas situações que tem que analisar também esse mesmo histórico dos proprietários anteriores. E diante dessa resposta, né, dos proprietários e dos imóveis, a gente tem que olhar o quê? Esse imóvel está regular? Esse imóvel está irregular? Essa irregularidade, qual que é o grau de seriedade dessa irregularidade? Essa irregularidade, ela convém à pessoa que está comprando arcar com o custo de regularizar depois ou não? Por quê? Quando a gente faz análise de risco imobiliário, eu falo que você tem que ter a expertise necessária para, como que eu falo, equilibrar essa negociação. Você vai olhar o seguinte, se esse imóvel aqui está irregular nesse ponto, eu consigo resolver essa irregularidade aqui com determinado valor, por exemplo, com 20 mil reais eu consigo regularizar isso daqui. Só que o imóvel está valendo X. O valor de mercado é tanto. Só que quando a gente está diante de um imóvel irregular, o valor de mercado não considera o valor de mercado. Sim. Você tem ali um fator de redução. Um fator de redução de 30%, 40%, até 50%. Então, o imóvel irregular pode valer até 50% a menos. Sim. Então, quando você tem um imóvel que pode valer até 50% a menos, dependendo do nível desse imóvel, o que é 20 mil reais? Você ataca isso na hora de realizar a compra na negociação. Assim, olha, eu tô comprando o seu imóvel completamente irregular, eu vou ter que arcar com todos os custos, então eu vou fazer jus desse desconto. Eu compro esse imóvel, portanto. Sim. Se essa pessoa te vender, perfeito. Você compra o imóvel irregular, mas já sabendo, já ciente dessa irregularidade, sabendo o que você tem que fazer e quanto você vai gastar para isso. Você compra imóvel irregular com valor bem reduzido, porque a gente está falando aqui de investimento também, não só de valor afetivo e tudo do imóvel em si, mas vendo o imóvel como um investimento. Você compra com valor reduzido, regulariza o imóvel e vende ele muito mais caro. Porque você vai vender agora o imóvel, além, né, do que todas as pessoas falam, né? Você compra imóvel, reforma e vende mais caro. Além disso, você vai comprar um imóvel, vai regularizar ele e vai vender mais caro. Então, você teve a vantagem econômica pelo fato dele ser irregular. Você vai entregar ele regularizado, você pode mexer também nesse imóvel e ter uma vantagem econômica também pela reforma daquele imóvel. Sim. Então, o valor de mercado não vai ser nem o valor de mercado normal, pode ser até acima do valor de mercado. Sim. Entendeu? Aí, tem a outra situação também. Você está diante do imóvel irregular. Depois, né, de realizar esse parecer, lá no nosso escritório, a gente realiza o parecer, a gente entrega para a pessoa um laudo e já destaca o quê? O objetivo da análise de risco imobiliário não é evitar a venda. Sim. Evitar essa compra e venda, muito pelo contrário. É incentivar a compra e venda, só que com segurança. De forma clara. De forma clara e a pessoa ciente do que ela está assumindo. Sim. Porque até para assumir risco, você tem que ter ciência de qual risco você está assumindo. Perfeito. Então, a gente entrega um laudo com toda a documentação que a gente buscou, né? Tanto do imóvel quanto de todos os proprietários que forem necessários. Então, essa pastinha que a gente entrega já serve como uma prova robusta, que teve toda a boa fé na hora da negociação ali imobiliária. Porque quando você vai assumir o risco também, dependendo da situação, você já está resguardado. Sim. Porque se acontecer algum processo judicial, alguma coisa, assim, olha, eu tive boa fé, eu investiguei tudo. Então, se tinha alguma coisa escondida, tudo que a lei determina que tem que fazer para investigar, eu fiz. Então, já garante a sua boa-fé também. Sim. Então, além de tudo, a análise de risco imobiliário forma prova para uma possível ação judicial, caso aconteça alguma coisa que ninguém teve ciência. Sim. Entendeu? Aí, continuando. Aí, com essa análise de risco imobiliário, você pode ver também o seguinte.
se eu comprar esse imóvel com essa irregularidade, isso daqui não vai compensar. Você pode chegar a essa conclusão também. Pode chegar nessa conclusão. Só que não somos nós que vamos falar, não compre. Aham. Não, a gente faz um aconselhamento. Tem um baixo, médio e alto risco nessa transação imobiliária. A gente faz um aconselhamento. Essa daqui tem um alto risco e o risco é esse. Se resolve da seguinte forma: você está disposto a encarar isso? Por quê? Como eu falei, gera tempo, gasta tempo, pode dar uma dor de cabeça, dependendo da irregularidade, pode ser algo muito sério, entendeu? Convém realmente você comprar? E agora, do outro lado, quando você fala assim, mas a análise de risco imobiliário também só favorece quem está comprando. Mas quem está vendendo tem que ter também uma assessoria. Claro. Porque se ele tem um imóvel irregular, existem duas possibilidades. Ele pode, se ele estiver, depende da situação da pessoa, ele está precisando de dinheiro. Ele tem condição de arcar com os custos da regularização? Sim. Para ele, convém, questão de tempo, disposição. Muitas vezes a pessoa ela tem dinheiro, mas ela não tem disposição de regularizar o imóvel. Convém, ou ela quer levantar um dinheiro rápido. Aí pronto, ela vende o imóvel com valor um pouco mais em conta, mas tenta na negociação valorizar o que tem o imóvel de bom, para elevar um pouco esse imóvel também. Então agora eu já tô do lado do vendedor. Eu tenho que dar uma dica de ouro. Aproveita seu advogado. Aproveite seu advogado. Porque ele vai estar do seu lado, o advogado dele vai estar do lado dele, Sim. e cada um defendendo o a seu. valorização da negociação do seu lado, do seu Sim. posicionamento. Exatamente, tem que realmente aproveitar seu advogado. Aí, essa importância é de um advogado especialista, né? É. Aí o que acontece? Ele pode vender esse imóvel, ele tem ali o valor ali imediato, pronto, resolve a situação dele. Mas dependendo da situação também, ele está diante de um imóvel, que o imóvel dele está irregular. A gente faz essa conta, assim, olha, você vai gastar tanto para regularizar. Só que você regularizando, mexendo nisso, o seu imóvel não vai ter o valor de mercado. Seu imóvel vai estar além do valor de mercado. Sim. Então, você vai ter muito mais vantagem na hora dessa negociação. Aí pronto. Aí ele vai lá e ele está disposto também, regulariza o imóvel e o valor de mercado vai lá no alto. Exatamente. Então, depende, nessa negociação, precisa de assessoria dos dois lados. Para que quem contratar essa assessoria não ficar na desvantagem também, entendeu? Sim. Então, essa análise de risco, ela traz segurança para quem está comprando, mas dependendo da situação, para quem está vendendo também. E essa análise de risco, ela evita muitos problemas. Ela evita golpes que acontecem a todo momento. Porque eu estava pesquisando, acontecem cerca de 600 golpes por dia. Eita. Que as pessoas caem. Você tá entendendo? O golpe tá aí, cai quem quer. Exatamente. É aquela história, todo dia sai um malandro e um otário pra... Exatamente. Então é isso. Esses golpes acontecem a todo instante, entendeu? E quando a gente se depara com isso, eu gosto muito de trazer dados, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, cerca de 28% dos imóveis são irregulares. Então, a probabilidade de você se deparar com um imóvel irregular é muito grande. Por quê? Ou seja, vamos pôr aí em 30%. A cada 3 imóveis, um é irregular. E posso trazer um dado oficial da Prefeitura de Embu das Artes? 90% dos imóveis de Embu das Artes são irregulares. Nossa. Dado oficial da Prefeitura. Então, olha a probabilidade. Olha a É probabilidade. 9 em 10, gente. 9 em 10. A probabilidade de você tá numa transação imobiliária com imóvel irregular. E até onde vai essa consequência? Porque, igual eu estava falando, além do risco de golpe de quê? Falso corretor que vende imóvel, que não existe. Ele tem site, ele tem tudo. Força a sua venda, faz você vender mais rápido, né? A comprar mais rápido. Você tem que depositar esse valor aqui pra gente poder... Que é oportunidade, porque senão você vai perder. Isso, a oportunidade é agora. Se o imóvel, assim, eu vou vender um segundo depois se você não comprar agora. Você já tem que ligar o alerta. Por que você tá com tanta pressa assim pra vender? Você pede a documentação, a pessoa não te entrega. Você tá vendendo um imóvel, você não tem a documentação do imóvel, não faz sentido. Outro golpe também é da imobiliária que vende, imobiliária e pessoas físicas que vendem o mesmo imóvel para mais de uma pessoa. Tem uma amiga que ela tá da nossa audiência, que ela caiu nesse golpe. Caiu nesse golpe? Então. Terrível. Loteamento clandestino, que é um grande risco, Sim. né? Todo mundo sabia que o loteamento era clandestino. Beleza, começou, tava barato, era oportunidade, vai crescer, vai ficar robusto, vai ficar bom pra todo mundo, vai valorizar e tal. Beleza, comprou. Ela comprou, deu a entrada, falou, ó, seu lote é esse daqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, daqui até ali é o seu. Beleza. Deixou lá. Passou uns 4 meses sem ir lá no terreno, quando chegou no lugar, uma casa. Aí ela, pô, mãe, de quem que é essa casa?
Não, do dono. Eu falei, não, mas eu sou o dono. E aí vai de um lado, vai do outro, vai do lado. Golpe. Se lascou. Ele vendeu para 2 pessoas, quem construiu primeiro ficou com o negócio. E aí, para tirar de quem construiu, não tem Nossa. como. Aí Dor de cabeça, processo processo, não judicial, sei o que, dinheiro bloqueio indo de e-mail, embora. dinheiro indo embora. E o que aconteceu? O cara que vendeu Sumiu. sumiu. Bloqueia a conta. Não tinha R$1 na conta. Claro que não tem. Golpista não tem R$1 na conta pra bloquear. Não tem, não. É tudo programado. É tudo programado, já tava tudo pensado. Então, fica esse o alerta, tá? E a importância dessa análise Sim. jurídica prévia a qualquer transação, né? Exatamente. E, inclusive, nós temos nosso colega, né, que assistiu a palestra sobre análise de risco imobiliário. E quando eu falei de todos esses, vamos dizer assim, passo a passo, né? Mas todas essas características de golpe, ele ficou, né, diante dessa situação, a pessoa forçando a venda, não enviou a documentação que eu pedi para enviar, mas o valor tem que se atentar a outra coisa também. Se o imóvel vale R$100 mil e a pessoa está querendo te vender por 50, 30 mil reais, tem alguma coisa aí. Então, ele percebeu o quê? Nossa, esse imóvel vale X, mas por que ele está vendendo tanto? Uhum. Isso já é um alerta. Esse imóvel não tem documentação, eu peço documentação, cada hora é de um dono. Eu falo, aí, por fim, ele falou, a advogada está pedindo a documentação. Na hora que fala que a advogada vai pedir a documentação, pronto, já vendi para outra pessoa e some. Acabou. Ele ia cair no golpe. Sim. E quando eu falo do poder da conscientização dessa análise de risco imobiliário, é isso. Muitas pessoas não sabem identificar os riscos. Sim. E quando identifica o risco, assim, de cara, nossa, evita um prejuízo financeiro enorme. Porque o máximo que vai acontecer é você ter, entre aspas, perdido uma grande oportunidade. Você perde uma grande oportunidade que pode acabar com bons anos da sua vida e com muito dinheiro também. Porque, né, quando a gente trata de imóveis, não é um valor baixo. Sim. Geralmente são valores altos. Então, às vezes, quando você se atenta só a alguns detalhes, você já consegue identificar esse risco. Sim. Entendeu? Não, perfeito. Assim, é dica da tarde, né? Sim. Dica da tarde, dica da noite faça análise de risco imobiliário antes de qualquer transação imobiliária. Sim. Ciente dos riscos, aí sim você faz o que você quiser. Escolhe. Aí você fala assim, não, o loteamento é clandestino mesmo, mas vai dar certo? Beleza. Sim, mas você tá ciente do risco. Você sabe, não, eu tô comprando aqui por R$30 mil, mas vai virar R$300 mil daqui a 10 anos. É o seu risco. Exatamente. Tenha ciência disso. Sim. E os riscos são tantos outros diversos. A gente tá falando desses que são os mais corriqueiros, mas eu tenho uma experiência de um loteamento clandestino também, que os clientes nos procuraram para fazer os projetos da edificação. E a gente sempre cientifica todo mundo, esse loteamento é clandestino, você sabe disso? Sim. Está numa área de proteção de mananciais, você sabe disso? Sei. Você sabe que tem toda uma legislação ambiental que não foi respeitada para esse loteamento. Você está ciente disso? Estou. Você quer que a gente faça o seu projeto mesmo assim? Quero. Então tá bom. Nosso contrato dizia tudo isso, que o imóvel estava numa área de risco e que qualquer parte documental é ônus do cliente. Sim. Perdão. A importância também de um contrato bem feito. E aí, exatamente, mais um ponto pro nosso advogado. Sim. E aí o que acontece? Então a gente já trouxe essa pressão jurídica para mim. Uhum. E aí a gente foi lá, somos responsáveis técnicos pelo projeto, pela elaboração, estrutura, tal. Beleza. Fizemos os projetos técnicos, liberamos para os clientes. Foram 5 clientes nesse loteamento, que a gente foi muito bem cotado por eles. Um primeiro cliente começou a fazer a casa dele, passou um tempo, e aí a casa literalmente caiu para todo mundo do loteamento. Porque era um loteamento clandestino, teve problema, investigação do Ministério Público. Sim. Tinha toda uma série de um esquema que viabilizava aquele loteamento. Uhum. E aí, tudo fora do lugar mesmo. E aí, qual que foi a ordem judicial? Demole e recompõe a estado natural. Uhum. Foi feito um desmatamento na região, demolir tudo e deixar o mato crescer lá. Essa foi a decisão do juiz, porque era uma área de preservação permanente. Sim. E o que aconteceu com quem construiu? Perdeu tudo, infelizmente. Quem comprou meu projeto, perdeu o projeto, infelizmente. Aí, um cliente ou outro me ligou e falou, olha, você já estava ciente de tudo mais, então assim, infelizmente eu não posso fazer nada, meu serviço foi prestado. Um cliente que perdeu só o projeto, graças a Deus, você perdeu só o projeto. Foi um custo pequeno comparado com quem perdeu a casa. Quem perdeu a casa. E foram 20 casas demolidas nesse loteamento. O loteamento tinha mais de 200 lotes,
20 casas já estavam edificadas, bonitas, um padrão legal. Foram todas demolidas e hoje o mato tá voltando à recomposição natural. Gente, um loteamento irregular não é irregular à toa. Não é. Tem um motivo. O loteamento é um empreendimento gigantesco e traz muito lucro. E tem resultado Tem pra quem faz do resultado. jeito certo. Se está irregular, pode saber. Na minha cidade mesmo tem um loteamento que o juiz proibiu a venda, depois diante de todos os problemas, a venda de qualquer lote lá. Uhum. Proibiu por quê? Porque o loteador se obrigou a realizar determinadas coisas, né? Por exemplo, a rua, fazer Sim. daquela forma. As contrapartidas. As contrapartidas, né? A praça daquele jeito. Então, a questão do esgoto e tudo, ele se obrigou a fazer tudo que a prefeitura falou assim, olha, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Ele assim, ok, eu vou fazer. Não fez. E a prefeitura disponibilizou muito dinheiro para ele poder realizar a parte que vem das ruas. E eles simplesmente usaram o dinheiro e não cumpriram com todas as obrigações. Sim. Então, todas as pessoas que compraram esse loteamento com compra e venda, contrato, né? Sim. De promessa de compra e venda, porque questão de loteamento você faz essa questão de promessa de compra e venda, eles estão hoje, como que eu posso falar? Desamparados? Desamparados. Aguardando para ver o que vai acontecer. Porque a prefeitura não quer gastar uma fortuna Não de vai infraestrutura. gastar. A prefeitura entrou com processo contra o loteamento, o loteador. E nesse processo que proibiu a venda de todos os lotes ali, porque precisa também devolver esse dinheiro para a prefeitura, porque a prefeitura, né, desembolsou um alto valor ali, naquele lote. Vários contratos foram feitos lá atrás. Ninguém, na época que inicialmente o loteamento estava tudo certo. Aí depois que começaram os problemas. Ninguém regularizou, ninguém registrou essa compra e venda, ninguém fez nada. E agora várias pessoas estão com a promessa de compra e venda na mão, um lote que você não pode fazer nada, aguardando a decisão judicial, que com certeza vai demorar muito tempo. Então, nessa situação, igual eu te falei, que teve um cliente lá dessa situação desse loteamento lá no nosso escritório, realmente a solução é tentar uma uso capião, porque é uma forma de aquisição originária, porque ele comprou lá atrás, antes dessa decisão também do juiz. E lá tava tudo certo. E lá tava tudo certo. Então, ele comprou lá atrás, o erro dele foi não ter regularizado. Sim. Mas ele comprou antes da decisão do juiz e aí qual que é a obrigação do advogado? Analisar quais os lotes que estão resguardando o valor do retorno do valor para a prefeitura, Sim. qual que não está, tem condição, nem todo loteamento regular você pode fazer uso capião, mas a maioria pode sim, tem condição de fazer uso capião mesmo ou não tem. Então, o que pode acontecer quando você realiza a compra de um imóvel são várias coisas. Sim. São muitos problemas que podem acontecer. Então, igual você falou, a análise de risco vai muito além. Ali tinha uma questão ambiental. Sim. Entendeu? E eu tenho certeza que muitas pessoas sabiam que tinha esse risco. Sim. Tava barato, era oportunidade. Tava barato, assim, pode saber. Se tá muito barato, igual eu falei assim, gente, liga o alerta. Se tá muito barato, tem que comprar ou vender muito rápido. Se não tem documentação de nada, pode ficar... Liga a luzinha do alerta do golpe, que tá aí. Pode procurar advogado, assim, alerta tá aí. Tem muito exemplo. E aí, o oposto também é muito legal. Esses dias veio pra mim estudar, pra parte de investimento mesmo, né? Um loteamento 100% regular. Nossa, que negócio bonito. Nossa, dá até gosto, né? Nossa, eu fiquei emocionada de ver aquilo. Porque veio a planta do loteamento, todo o planejamento do arruamento. Sim. Todos os É até lotes. bonito mesmo. Os lotes de calção da prefeitura. Então, os lotes Isso estão mesmo. reservados para garantir que o loteador vai cumprir o que está Exatamente. estabelecido. Se ele não cumprir, a prefeitura tem direito àqueles lotes. Sim. Matrículas individualizadas, lote por lote. O loteador gastou uma fortuna. Ele gastou, sei lá, uns 3 milhões de reais para fazer todo aquele empreendimento com todas as matrículas. Então, o que ele podia fazer? Ele podia vender o lote financiado. Sim. Ele podia vender casa e construção, financiamento pela Caixa. Tudo muito fácil, assim, tá? Meu, Nossa, era é lindo. Quando é chega lindo. assim, assim, nossa, olha que lindo, Gente, dá até gosto. Você olha pra nossa, Deus abençoe. Deus abençoe, que seja muito próspero, porque, Sim. meu, tava perfeito. Eu falei, não, mas honestamente, eu nunca tinha visto um loteamento tão bem elaborado. Porque geralmente até a parte da aprovação tava tudo certo, mas chegava nas matrículas, às vezes não Sim. tava todas as matrículas bonitinhas, né? Tinha algumas quadras meio desconfiguradas, mas lá tava perfeito. Eu não entrei por outros motivos nesse empreendimento, mas eu achei, assim, excepcional. Com certeza, negócio- ele tem tanto engenheiros, profissionais muito bem qualificados, uma assessoria jurídica também muito bem qualificada, porque um loteamento
imensidão, essa proporção que você está falando, tem que ter profissionais qualificados mesmo. Sim. Porque não é tentar. Isso que eu percebia muito quando eu trabalhava no cartório. Dava para ver nitidamente quando a pessoa não sabia direito o que ela estava fazendo. Ela estava só empurrando o serviço. Porque eu olhava assim, Não faz sentido. Não tem nem pé nem cabeça. Porque tudo você consegue mostrar que você sabe o que você está fazendo, né? Sim. Igual a gente estava conversando antes, nessa área, destacando, né, o profissionalismo desse loteador e de toda a sua equipe, nessa área, você tem que ser especialista nessa área e saber realmente o que você está fazendo. Porque você pode gerar prejuízos enormes para os seus clientes. Sim. Mas prejuízo por quê? Porque se você, igual a gente estava conversando, se você leva toda a documentação para fazer uma tentativa, não leva exatamente o que precisa, você vai levar uma nota devolutiva, uma pendência. Sim. Então, quando a pessoa for fazer a qualificação ali do título, assim, ó, tá faltando um monte de coisa. Então, tá faltando documento, tá faltando dado, tá faltando informação que tinha que ter, tá faltando uma planta ali bem estruturada com todas as informações. Você, como engenheiro, você sabe que você tem que constar. A sua planta tem que ser bem feita. O seu memorial descritivo tem que ser bem feito, constando tudo o que o provimento, o que a lei determina. Sim. Porque um profissional, ou engenheiro, igual a gente tá falando que caminha junto, um engenheiro, quando ele é profissional, ele facilita muito a vida do advogado. Sim. Porque assim que pega a documentação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar, tá tudo certo? E quando tá tudo certo, o serviço desmancha. Vai embora. Então, assim, olha, se a planta tá perfeita, o memorial descritivo tá perfeito, o quadro ABNT, que é o que tem mais problema, esse quadro ABNT. Esse quadro ABNT. Fale não. Então, ele tá perfeito. Assim, nossa, o serviço já tá todo encaminhado. Aí já vai pra parte do advogado. De levar a documentação correta, com os dados corretos, todas as informações corretas, para evitar pendência. Cada pendência demora aí 15 dias para analisar. Tempo é dinheiro. Você não leva nada no cartório à toa. Sim. Você precisa resolver aquela situação rápida pro seu investimento dar retorno. Exatamente. Porque se você não termina de regularizar, você não consegue, igual você falou, vender. Exatamente. Entendeu? Aí você não termina de regularizar, por exemplo, uma incorporação, você não consegue registrar a incorporação. Se você vender lote na planta, que é o que faz a incorporação, antes de registrar, você pode pagar uma multa e tem até o risco de detenção. Sim. Muitas pessoas vendem, mas elas estão correndo risco. Então, se você atrasa, por exemplo, uma incorporação, você está atrasando todo o empreendimento. Entendeu? Sim. Então, realmente precisa de profissional qualificado, sabendo exatamente o que levar para não gerar prejuízo, até financeiro. Se leva o documento demais, é cobrado. Se não sabe analisar, se está cobrando certo, a tabela de emolumentos, você tem que ter também esse conhecimento. Sim. O seu cliente pode estar pagando mais caro porque as pessoas erram. Tem sistema assim, mas se você coloca a informação errada, pode vir um valor a mais. Sim. Então, isso tudo é prejuízo. E tempo é dinheiro, e você pode ter prejuízo dos dois. Entendeu? Tempo é dinheiro, dinheiro é dinheiro, taxa é dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Então, invista também num bom engenheiro, num bom arquiteto. Porque todos esses profissionais que andam juntos, fazendo trabalho certinho, não tem erro. O processo tem fluidez. A verdade é essa. Você falou das devolutivas, a tentativa e erro, dá muito desgaste. Você se desgasta como profissional. Sim. O pessoal do cartório não quer mais te ver. Gente, o povo não quer te olhar, porque fala, esse cara de novo mandando errado. Ele não viu que tá errado, né? Sim, eu vivi isso por muito tempo. Eu fazia exatamente. Eu até brincava, né? Então, assim, senhora, só faz pendência embaixo, só nota devolutiva. É cansativo pro cartório. E quando a pessoa começa a ver sempre aquelas mesmas pessoas levando vários documentos errados, gera um desgaste. Porque você sabe que a pessoa só tá tentando. Sim. Então, assim, olha, é porque não é o papel do cartório fazer o serviço do advogado. Sim. Não é o papel do cartório fazer o serviço do engenheiro. Sim. Não é o papel do cartório fazer o serviço do arquiteto. Uhum. Então, o cartório, quando você fica levando um monte de documentação errada, você força o cartório a fazer seu serviço. Sim. E ele não tá ali para isso. Não. Ele tá ali para fazer a qualificação do seu serviço e levar para registro. O cartório só quer registrar. Sim. Entendeu? Ele não quer atrapalhar a vida de ninguém. Ele não quer atrapalhar a vida de ninguém. Então fala, cartório é muito burocrático. Não é burocrático. Você que não sabe o que você precisa levar. Você que não sabe a lei. O problema entendeu? é seu. O problema é você. Exatamente. E eu não falo isso defendendo porque eu já trabalhei. Mas quando a gente trabalha dentro do lugar, a gente identifica o quê? Não é tanta burocracia. Porque se tiver qualquer erro ali, outra pessoa vai se responsabilizar por um erro que é seu. Que no caso é o oficial. E o oficial tem responsabilidade, inclusive penal, dependendo do seu erro. Então, quando ele exige aquilo, é só você cumprir. Se você levar tudo certo, eu tenho certeza que vai passar direto e vai registrar no prazo determinado certinho.
Não, isso acontece em qualquer entidade, não é só o cartório, não. A Sim. prefeitura é a mesma coisa. O fiscal, ele não é chato. Exatamente. Ele só tá fazendo o papel dele. Se ele vê que seu projeto não cumpre os requisitos estabelecidos na lei municipal, nas leis estaduais, na BNT, É obrigação dele cobrar. ele vai ter que E o cobrar. erro é de quem? De quem levou o projeto errado. E se ele deixar passar, fala assim, não, é só um errinho, aí a responsabilidade é dele. É dele. Ele assume uma responsabilidade que não era pra ser dele. Exatamente. Então por isso que o fiscal vai reclamar assim, vai te dar Sim. comuniques, vai mandar voltar. Eu já conversei isso, já aconteceu isso com um projeto meu, que eu não entendi. Eu falei, mas o que tá errado? Dava um comunique, se voltava o mesmo comunique, e eu não entendi o que tava errado. Aí eu marquei com a fiscal e ela falou, não é meu trabalho, mas isso aqui tá errado. Arruma isso aqui. E eu arrumei, o projeto foi aprovado. A importância também do bom relacionamento com a Exatamente. prefeitura, o bom relacionamento com os cartórios. E aí o negócio começou a fluir. Eu falei, não, se isso aqui tá errado, vamos padronizar pra sempre isso aqui está certo. Sim. E acabou, resolveu o problema, os processos andam. Então, um processo que ficou 4, 5 meses lá pra ser aprovado, o processo seguinte levou 2 meses, o fluxo normal das coisas. Sim. Então, é isso. A gente tem que ter, como profissional também, esse senso de que não é o povo que é do mal, que quer te Exatamente. atrapalhar, que é... Tá com perseguição, eu já vi muito, tá com perseguição, se não é perseguição, gente. A lei vale pra todo mundo. Exatamente. Mas falando um pouquinho sobre a parte de incorporação, agora você vê que direito imobiliário é muita coisa. Eu fui Sim. colocando aqui na pauta várias coisas. A gente Sim. não vai nem E dá pra conseguir- ficar aqui o dia inteiro. Tá. E vai ser pouco. Pensando agora em incorporação imobiliária, né? Então, a gente já Uhum. falou sobre os capiões, sobre os loteamentos, a parte de documentação, a importância dessa assessoria jurídica. Mas pensando em incorporação, o que é necessário para uma incorporação acontecer do jeito certo e ela garantir a segurança para quem está comprando essa incorporação, seja, sei lá, um condomínio de casas, um condomínio de prédios, um loteamento mesmo regular. O que é necessário para garantir que essa incorporação tá bem desenhada e que mesmo o usuário, o adquirente, vai estar que não tem tanto conhecimento técnico, vai estar protegido? Então, eu acho que o primeiro ponto da incorporação inicia com o incorporador. Então, resguardando a parte agora, uma assessoria jurídica para incorporação. Resguardando agora a parte do incorporador, o que é indicado? As pessoas costumam falar muito, eu posso fazer incorporação até na pessoa física. Você pode fazer incorporação até na pessoa física, mas não é indicado, porque todo problema vai recair no seu CPF. Sim. Só que, aí o que acontece? O que você tem que fazer para se resguardar? Resguardar você ali e seus sócios. Você monta uma SPE, uma sociedade... Projeto específico? Exatamente, com propósito específico. Propósito É específico. propósito. É uma sociedade com propósito específico. Você monta essa SPE. Ali você começa já a se resguardar. Por quê? Na SPE você consegue ir pro regime tributário do RET. Esqueci agora o que significa, não me recordo agora o que significa a sigla, mas é um regime específico tributário. É exatamente isso. É um regime específico tributário. Nesse regime específico tributário, você consegue pagar todas as suas alíquotas de forma em conjunto. Então, por exemplo, a alíquota está 4%. Você não vai pagar todos os impostos separados, você paga em conjunto. E quando se trata de Minha Casa Minha Vida, essa porcentagem é muito menor. Então, esse tributo é muito menor. Se não me engano, é 1%. Então, você já tem uma vantagem tributária de pagar todas as alíquotas em conjunto, uma porcentagem menor. Então, isso também já é uma vantagem. A outra vantagem é o quê? Você consegue essa separação sócio e empresa. Então, um instante. Sócio e empresa. Então, se tiver algum problema, questão empresarial, não vai recair sobre os sócios, então não vai recair sobre você, incorporador. Tem a outra questão também que traz segurança jurídica, tanto para o incorporador, tanto para o comprador, que é o patrimônio de afetação. Então, você também tem que atentar. Então, você vai analisar, diz assim, não, conforme o patrimônio, tem patrimônio de afetação aqui, porque isso é opcional, não é obrigatório. Então, tem o patrimônio de afetação, o que seria isso? É como se fosse, de uma forma bem simples, né, didática, como se todos os seus direitos e todos os bens referentes àquele empreendimento ficassem ali protegidos. É daquele empreendimento. Então, se tiver também uma dívida, alguma coisa referente à empresa, não afeta o seu empreendimento. Sim. Então, essa pessoa está resguardada do quê? Do real propósito de ter criado esse patrimônio de afetação, que é construtora que está falindo.
Uhum. Então, o dinheiro da construtora é um, o dinheiro daquele empreendimento é outro. Então, você está resguardado. Você está resguardado ao comprar seja aquele lote, aquele apartamento, aquele conjunto de casa, seja o que for. Então, você tem que se atentar. Se tem o patrimônio de afetação, se é através, o incorporador faz através da SPE, já faz lá o pedido na comissão, na junta comercial e tudo, abre seu CNPJ, coloca, adere, né, ao RET, que é a questão tributária também que te favorece, aí sim você inicia a incorporação. A obrigação do incorporador praticamente é negociar, alguns também incluem vender, né, no contrato algum empreiteiro, alguma coisa, ele tem essa responsabilidade, cuidar de toda a obra e entregar. Sim. Tudo regularizado, tudo bonitinho. Então, ele controla todo o andamento até a entrega das chaves nas mãos da pessoa. E aí a SPE ela é extinta ao Sim. término do Sim. empreendimento. Porque, pensando em como falar, não de forma técnica, né? Porque, como que eu posso falar? É para aquele empreendimento, entendeu? Então, o negócio está concluído. Assim que você realiza o registro da incorporação e termina de construir, assim que você termina de construir, vai lá na prefeitura, consegue o habite, consegue tudo, acabou a incorporação. Então, agora, pronto, se for vender, você não vai vender de forma vender antes da construção nem nada. Você já vai ser uma venda comum, compra e venda normal. Sim. Entendeu? E aí, você pode lá na frente ter uma associação de moradores, Sim. associação de adquirentes. Sim, aí e você também já vai ter também instituição de condomínio, a convenção de condomínio que também já é levado para o cartório, entendeu? Tudo isso já vai estar lá na sua matrícula, você já vai ter já, a convenção, por exemplo, já vai estar na sua mão, entendeu? Então, quando você já parte para a incorporação em si, você se atenta a tudo, né? A negociação, a venda e tudo. Você tem como que eu posso falar? Um benefício, que assim que você registra a incorporação, você tem até 180 dias para decidir se você vai levar para frente ou não esse empreendimento. Por quê? Às vezes você pode achar que aquele empreendimento é uma boa opção e não é. Uhum. Aí volta lá para o início. Você tem que ter uma assessoria, tanto jurídica, mas também assessoria de um bom engenheiro, de profissionais competentes, porque depende do que você quer construir naquele local. Sim. Você tem que fazer uma análise de viabilidade muito boa para você depois não ter que cancelar aquele empreendimento. Sim. Entendeu? Então, você faz a análise do quê? Se você quer construir prédio, será que pode construir prédio ali? Sim. Naquele local que você está querendo fazer seu empreendimento? A prefeitura, você tem que ver o plano diretor da prefeitura. A prefeitura tem que falar, olha, aqui pode. Você tem que olhar com a prefeitura. De forma simples, né? Aqui pode construir até 3 andares. Aqui, tal lugar não pode construir. Esse daqui não pode. Esse daqui tem a reserva ali. Esse daqui pode fazer isso. Esse daqui pode fazer aquilo. Aí a pessoa vai ver o que está comprando. Eu quero para construir isso. Eu quero para construir aquilo ou eu quero para construir aquilo. Se você faz um estudo ruim, você vai, quando você não sabe onde você está pisando, você não consegue vender para aquele público específico. Sim. Você vai para leads ruins, vamos dizer assim. Aí, vamos supor, você fez uma péssima escolha, você não conseguiu vender nada. Você tem 180 dias para cancelar aquela incorporação, você leva lá para o cartório de registro de imóveis e fala, pronto, acabou, não vai ter esse empreendimento mais. Depois, se você quiser retomar o empreendimento, você pode iniciar tudo de novo, levar toda a documentação, tudo aprovado de novo, porque tudo tem prazo, e recomeçar. Por isso que é importante também esse estudo de viabilidade do ambiente, estudo de viabilidade de tudo. Convém ou não convém, quanto que você pretende vender, ali realmente vale aquele valor? Porque quando você está empolgado, às vezes você dá muito mais valor para uma coisa que não tem. Verdade. E quem está comprando sabe o valor que tem ali, porque sabe o valor do seu dinheiro. Exato. Entendeu? Aí, prosseguindo, você leva para o cartório o quê? Você leva toda a documentação necessária. É uma lista gigantesca, mas de forma resumida, você leva o memorial de incorporação, lá tem que estar tudo delimitado, bonitinho, tudo especificado, a qualificação, tudo certinho. Leva esse memorial, leva a planta, aí você leva o quadro ABNT, leva as plantas, né, que são mais de uma. Você leva as plantas, o quadro ABNT, memorial descritivo, todas essas informações tem que bater. Aí eu vou falar agora de novo da importância de um bom engenheiro. E um arquiteto, né, um profissional técnico para confeccionar aquilo. Várias vezes, fazendo a qualificação, eu conferia e disse, não tá batendo. Sim, o cartório tem que conferir. Sim. Se não tá batendo as informações, não no memorial aqui descritivo tá uma informação, na planta aqui tá outra, e esse memorial de incorporação aqui que o advogado fez, tá falando outra coisa. Então, assim,
A área nota devolutiva na hora. O lote 1 tem 150 metros, Sim. lotar 125, lotar 200. Exatamente. E não pense que porque tem 30, 40 lotes não vai ser conferido, porque vai ser conferido, porque tem que ser conferido, tudo tem que ser conferido. Então, tem que realizar, fazer essa planta memorial descritivo, memorial da incorporação, tudo certinho. Todos os dados têm que bater. Então, tem que ser muito bem feito, senão vem nota devolutiva. Sim. A qualificação tem que ser bem feita, senão vem nota devolutiva também. Aí, as certidões negativas tem que levar também, enfim, toda a documentação. Você leva toda a documentação lá pro cartório, tudo é conferido. E depois, na hora que registra, faz o registro da incorporação. Inclusive, você coloca lá a convenção de condomínio também. Muitas vezes coloca também contrato de promessa de compra e venda. Não é obrigatório, mas você pode colocar. Se colocar, vai ser conferido, então você tem que fazer bem feito. Não é? tem essa aquela questão. coisa, o que for inserir, insere, Sim, mas... insere bem feito. Mas deixa bem feito. Porque quando você leva aquele documento tudo certinho, na ordem certa e tudo, não tem erro. Vai dar certo. Sim. Aí pronto, inicia a incorporação e tem tudo para dar certo. Você fez o estudo de viabilidade direitinho. Você viu que lá no final não vai ter mais prejuízo do que vantagem. Né? Vantagem econômica. Você fez todos os cálculos. Conseguiu registrar tudo certinho, tem tudo para o empreendimento assim, deslanchar. Entendeu? Então, o segredo da incorporação é o incorporador se resguardar, o patrimônio de afetação, levar toda a documentação certinha para o cartório. Então, leva tudo bonitinho, tudo conforme a prefeitura determina, a planta memorial, tudo certinho também, todas as documentações na ordem certa. A lei é muito específica, gente, não tem onde fugir. É como se fosse quase um checklist. A regra é bem simples. Pega a lei, abre ela, olha, fecha ela, coloca embaixo do braço. Isso mesmo. E usa ela até o final do negócio. Exatamente. Essa é a regra. Essa é a regra. Acabou. E a incorporação bem feita, bem calculada, porque tem a questão financeira também e tudo. Tem tudo pra dar certo, sim. A verdade é essa. Quanto a custos pra isso, né? Claro que depende da complexidade e tudo mais. Muito da complexidade. Depende. Mas, porque eu sei que, por exemplo, o cartório, em todas as etapas, tem os custos cartorários. Todas as etapas que existem tem custos. E aí são custos que são estabelecidos por uma lei específica? Como funciona isso? Então, no cartório, eles... como que eu posso explicar? Existe a tabela de emolumentos. Essa tabela de emolumentos é pública, então, igual eu tinha falado lá atrás, você tem que saber conferir. Você tem que saber o que cobra. Então, você tem que estudar essa tabela e estudar como que cobra também. Então, nessa tabela de emolumentos, é cobrado de forma, dando uma pincelada, né? É cobrado da seguinte forma, conforme os valores. Conforme o título e conforme os valores. Então, por exemplo, compra e venda de 100 a 200 mil reais. 101 a 202, é tudo picado. 101 a 202 mil reais. Aí, 4 mil reais o registro. Aí, vai fazer incorporação de tanto a tantos reais. Tantos reais o registro. Por quê? Quando você faz a incorporação imobiliária, você tem que colocar também no memorial da incorporação, você tem que colocar os custos, né? O custo por unidade, o custo global, o custo de tudo. Então, tudo é calculado. E depois, aí o cartório realiza essa soma, né? Vai te dar ali o orçamento bonitinho e fica lá o valor final. Você confere nessa tabela de emolumentos. Então, essa tabela é pública. Então, se você quiser conferir, diz assim, isso aqui tá muito caro, eu não concordo, não. Pega a tabela e todos os cartórios têm as tabelas de emolumentos, tanto do lado de fora, tudo pregado bonitinho. Você consegue conferir na hora se você quiser. Sim. Você tem que saber conferir, mas tá lá, entendeu? Então, esses custos é possível prever, sim. Tipo assim, não tem como falar o valor exato. Por exemplo, arquivamento. Aí depois pediu mais alguma coisa, acrescenta um pouquinho aqui o arquivamento. Mas o todo, o valor cheio... Você consegue fazer sim, previamente você consegue fazer no estudo de viabilidade. Exatamente, o estudo de viabilidade. E no estudo de viabilidade você vai falar, não, sei lá, meu empreendimento vai custar 2 milhões, o registro... O registro, você tem que considerar o registro, que não é barato, não. O registro vai custar tanto, aí depois isso daqui vai custar tanto, você tem que passar tudo isso, você tem que considerar tudo isso para ver se o seu empreendimento vai valer a pena ou não. Lembrando, considerando o quê? Não só a parte documental. O quanto que realmente vale o imóvel, no geral, aquele empreendimento, quanto que vai valer cada lote, quanto que vai valer tudo, vai compensar ou não vai compensar? Porque é muito comum a pessoa começar a incorporação, então assim, não, eu vou começar o empreendimento sem dinheiro. Por quê? Eu vou vender tudo antes da hora e na hora que chegar no fim eu vou ter um benefício assim maravilhoso e vai ser tudo lindo. Se fosse tão fácil, todo mundo seria incorporador. E essa é a receita de dar tudo errado, né? Exatamente. É a receita de virar mais um loteamento clandestino, que não tem exatamente.
E pessoas com prejuízo, processo judicial e Eu não vou nem fazer mais falência. perguntas disso, porque isso aqui virou uma consultoria gratuita. Virou. A hora da doutora aqui é muito cara, eu não posso estar dando tanta dica valiosa assim, não. Então, você quer saber mais sobre incorporação, procura a doutora Bárbara, porque Isso mesmo. realmente Gente, é um a assessoria mercado... jurídica é essencial. E a assessoria jurídica, gente, especializada. É essencial. Porque você não pode procurar um clínico geral quando você tem um problema no coração. Exatamente. Então, você não pode procurar um advogado generalista quando você tem um problema específico em alguma área. Isso não é só para a área de direito imobiliário, não. É qualquer área. O generalista você usa pro processo lá contra a Casas Bahia, que entregou a Isso! geladeira Aquele processo que não contra a funcionou. Oi. Um monte de gente entrou O com processo da processo. Oi, o processo da Enel, Sim. que vai sair, mas que não é Exatamente. nada assim, que tá no pequeno escala. Pra isso, sim. Sim. Mas para um negócio mais complexo, que requer responsabilidade e que tem um impacto na vida de tantas pessoas... Exatamente. a gente Tem que precisa ser tem especialista. que ser Assessoria jurídica qualificada, nesse caso, é segurança jurídica para o incorporador e para o comprador. Exatamente. Não, esse é o caminho. Vamos lá. Quanto à regularização de imóveis, você enxerga que é um grande desafio? Ainda voltando um pouquinho na Voltando, regularização, né? A gente já falou de incorporação, mas eu falo que a regularização, ela é muito pro nosso cliente final. Sim. Né? Pro nosso público, a pessoa que tá assistindo a gente agora, ela pode procurar na casa dela, abrir os documentos da casa e falar, putz, eu não tenho matrícula da minha casa, o que eu Sim. faço? Você acha que isso é um grande desafio, trazer essa Sim. consciência para as pessoas, de realmente olhar e falar, talvez eu não tenha, talvez eu precise? Então, eu acho que esse é o maior desafio que nós passamos lá no escritório. Por quê? Primeiro, que muitas pessoas acham que o contrato de gaveta ou escritura pública é o suficiente. E não é. E levar essa informação para a pessoa não é fácil. Entendeu? Porque para a pessoa aceitar que aquilo ali não é suficiente, é desgastante. Então, essa área é como se eu tivesse que convencer a pessoa que ela tem um problema para depois ela identificar o problema e depois ela entender que ela tem que resolver esse problema. Porque eu já ouvi bastante. Vivi aqui até hoje, nunca deu nada. Então, assim, você deu sorte. Mas pode dar. E qualquer hora pode acontecer. Ou deixa pros meus filhos, é o que eu ouço muito. Deixa pros meus filhos Deixa resolver. para meus filhos resolver e pode ter certeza que uma hora essa bomba vai estourar. Sim. Aí você tem... Aí o que eu costumo falar? Depois de ter essa conscientização que realmente é muito difícil, assim, olha, isso daqui não é suficiente. Quando você for comprar um imóvel também, quando você for... tem várias vertentes, né? Se você tá no imóvel irregular, como que você vai vender para essa pessoa? E como que você compra também imóvel irregular? Vários herdeiros, um quer vender, você compra de um herdeiro, na hora que vai ver, tem vários outros, os outros não querem. Então, é uma confusão que pode ser evitada se regularizar essa situação. E como eu estava falando, depois de gerar essa consciência, que realmente é muito difícil, provar para a pessoa que ela regularizar aquela situação, igual você falou, deixa para os próximos. Assim, gente, vamos facilitar a vida dos filhos, trazer segurança jurídica também para os filhos, porque é muito comum realmente esperar e passar, e na hora que recai sobre os filhos, tá ali a filha seja com o netinho, né, com o filhinho e tudo, e passar por diversos problemas que os pais tinham condições, tanto financeiras quanto emocionais, de solucionar, e a pessoa muitas vezes é até despejada. E a herança vira um fardo. A herança vira um fardo. Que é muito comum isso acontecer. Então, eu sempre bato nessa tecla. Além da questão financeira, porque se você tem um imóvel regular, você consegue usar aquele imóvel para conseguir um empréstimo no banco, por exemplo, para você alavancar sua empresa. Sim. Você consegue usar aquele imóvel como um ativo mesmo financeiro. Sim. Você tem a tranquilidade de viver ali e saber, ninguém vai chegar aqui e vai me tirar daqui, ou eu não vou levar um processo judicial por conta de outra pessoa. Entendeu? Além dessa tranquilidade e além desse ativo financeiro, um imóvel irregular, pode causar diversos problemas, igual a gente falou. Sim. E você pode evitar esses diversos problemas para os seus filhos, diversos problemas para os seus netos, porque uma hora isso vai acontecer. Sim. E o sistema, o governo, está cada vez mais criando situações para tornar mais evidente essas irregularidades. Sim. Agora, por exemplo, a Receita Federal está notificando um monte de gente que não pagou. O ISS. Exatamente, ISS que não pagou. E o que vai fazer? O que vai fazer assim? Olha, a gente só resolve isso daqui com você pagando essa multa. E na hora que vai ver a multa,
valor altíssimo. Assim, eu fiz minha construção, tô esperando há 5 anos para vir a prescrição. E eu não ter que pagar o INSS de obra. Sim. Nesses 5 anos, você pode ter certeza que a Receita vai te identificar. Sim. Já começaram a aparecer várias pessoas lá no escritório desesperadas porque não tem condição de pagar o que a Receita tá cobrando ali. Sim. Aí, então, já é um problema. Então, quando a gente fala assim, regularização de imóveis eu deixo para depois, o depois está muito perto, porque o governo está fechando esse ciclo. Sim. Tanto que agora não é mais aquele númerozinho de matrícula que você olha só regional ali, naquele cartório de registro de imóveis. Já tem agora o CIB, que é um número que consegue identificar direitinho. Então, o governo está fazendo o quê? Tipo o RG, o CPF, o CPF do imóvel. Então, o governo está fazendo o quê? Agora eu já estou identificando aqui quantos imóveis que tem. Daqui a pouco vai começar a certificar quantos imóveis irregulares, quantos imóveis que você tem e você não informou para a Receita Federal, quantos imóveis... Você está entendendo? O círculo está fechando. E a Receita, ela não preocupa com um valor pequeno. Não. Ela acumula. E você tá assim, eu tô na vantagem. Não tô gastando com regularização de imóveis, não tô gastando com nada, vou ficar aqui e tá tudo ótimo, não tá me vendo. Mas na hora que chegar a 100, 200, 300 mil, a Receita vai te notificar pra você pagar tudo de uma vez só. E aí, não tem escapatória, não. Tem. Aí o problema não vai ser do seu filho, não. Vai ser do Acabou. seu... Acabou. É dívida ativa, vai ficar Exatamente. lá, vai bloquear. E vai começar a vai bloquear CPF, vai bloquear passaporte. Vai bloquear tudo. Então, se você não preocupa com sua posteridade, se não preocupa com seus filhos, preocupa com você. Você tá entendendo? Exatamente. Nos últimos meses, e algo que acontece muito aqui no nosso escritório, são alguns clientes mais idosos mesmo, pessoa que tem lá, que, a vida tá resolvida, tá tudo certo. Eles nos procuram e falam assim, olha, eu quero resolver a minha casa. Eu preciso resolver minha coisa. Porque, assim, não quero morrer esses tempos. Tenho total ciência, eu quero ver aí uns bons anos. Não precisaria resolver isso, mas é a minha obrigação pros meus filhos ficarem tranquilos. Pra quando eu morrer... Tá tudo certinho, gente. Ó, isso aqui é do fulano, isso aqui é do fulano, divide tudo, me paga o imposto lá de... Acabou. Esse é o cliente perfeito. Ele já tem a consciência. A consciência, exatamente. Ele já tem a consciência que aquele imóvel vai resguardar a família dele no futuro. Tem ciência que aquela irregularidade também vai trazer prejuízo para eles depois. Exatamente. E nada melhor do que você, falando de grosso modo, morrer em paz. Exatamente. Porque você ou viver em paz, né? Viver em paz, exatamente. Ter uma vida de qualidade, sabendo que... porque quando... Não tenho filhos ainda, mas você já é pai. Eu já imagino também para os meus futuros filhos. Eu penso em deixar a ideia, né? A gente passar por certas coisas, certas situações, dificuldades, para deixar o melhor para os nossos filhos. Exatamente. Então, se você já simplifica muito, já entrega pro filho um imóvel regularizado. Ele não vai ter dor de cabeça nenhuma. Eu não vou dar nem uma dica de ouro aí pra quem quer ter imóvel, porque essa dica é muito valiosa. Essa eu paguei caro pra aprender, então não vou ensinar. Não, você tem que ralar. Eu falo fora do ar depois, não vou falar isso pra todo mundo assim, não. Depois, se quiser, deixa uma mensagem aí nos comentários que eu falo a dica de ouro aí depois. Mas, porque é importante a gente estruturar realmente as coisas. E você sabe do que eu tô falando. A gente estruturar realmente a transmissão do nosso patrimônio. Sim. Onde concentrar o nosso patrimônio, como estruturar tudo isso. Não vou falar. Holding. Exatamente. Estruturar uma holding, estruturar como o seu patrimônio vai ser gerido na sua família. Uma holding familiar, por que não? Porque isso consegue deixar toda a transmissão dos bens muito mais fluida depois. Sim, mas tem que ter muita sabedoria realmente. Estruturar. Não é sair fazer porque não é todo mundo também que convém fazer uma holding. Exatamente, depende do seu patrimônio. Depende do seu nível ali, do seu patrimônio. Então tem que ter realmente uma consultoria jurídica antes para ver se viabiliza aquela situação ou não. Mas essa dica é de ouro. Para quem tem muito patrimônio. Para quem tá tendo uns patrimônio aí, que eu sei que tem uns amigos fortes aí, eu acho que é importante. E isso eu aprendi com um grande amigo mesmo, porque ele falou assim, cara, eu estruturei minha holding. Porque, primeiro, eu fui divorciado, aí tenho filho com um, filho com outro, não sei o quê. O melhor jeito para dividir meus bens aí depois, pra todo mundo ficar brigando, foi fazer minha holding. Estruturou, tá tudo certo. E aí tem todas as outras vantagens, né? Um exemplo que eu posso falar aqui, porque eu vi no rádio, acho que foi Carlos Apolinário, da Polishop. Esses dias ele foi processado pelo Itaú, porque ele tava devendo lá 1 milhão, 2 milhões pro Itaú. Dinheiro pouco para ele. E aí o Itaú pediu bloqueio de bens, bloqueio não sei o que, ele tinha R$27 na conta bancária dele. Aí eu pergunto, o Carlos Apolinário só tinha R$27 na conta? Como assim? Claro que ele tem uma blindagem patrimonial. Então, na conta CPF dele, realmente ele tem os R$27.
Mas ele tem uma blindagem patrimonial em que o Sim. patrimônio dele está resguardado Exatamente. por uma hold, por uma estrutura robusta, e por mais que o CPF dele esteja ruim, ele consegue viver normal. E aí o Itaú tava querendo bloquear o passaporte dele, porque era a única coisa que podia, de fato, atingir a vida dele. Porque o resto, Sim. ele tava protegido. Ele tava blindado patrimonialmente. Então, isso é uma coisa que os grandes empresários, as pessoas Sim. têm feito realmente, é estruturar hold. E é uma Isso não é excelente... segredo, é uma estratégia. É uma estratégia muito Porque boa. você está protegido de diversos outros Sim. riscos, né? Não só a transmissão de bens, mas Exatamente. que a gente sabe que o empresário tem esses riscos aí. Então, assim, essa dica aí é... Só que assim, não é sair fazendo, vou abrir um CNPJzinho e vou jogar tudo no nome desse CNPJ. Não, você vai ter prejuízo, muito prejuízo. Não é só isso. Sim. Precisa de uma assessoria. Precisa de um especialista para conduzir tudo isso. Exatamente. Doutora, caminhando pro fim, que a nossa conversa tá muito boa, tem muito muito assunto, boa, tem nossa. muita coisa pra gente compartilhar. Mas caminhando pro fim, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa interface da engenharia e do direito para conseguirmos ter aí empreendimentos, resultados positivos para os nossos clientes. Então, como eu havia dito, nós caminhamos juntos. Nosso trabalho é feito em conjunto. Então, é extremamente importante que os engenheiros, né, os arquitetos e os advogados, eles realmente sejam bons e sejam especialistas naquela área. Igual você tem a sua especialização, né? Sim. O arquiteto também tem que ter especialização, o advogado tem que ser especialista. Porque quando todo mundo trabalha bem na sua frente, né? Quando todo mundo trabalha bem na sua área, aquele serviço, ele realmente flui. Então, é muito difícil dar erro, muito difícil causar algum problema, algum dano pro cliente. Se tiver alguma probabilidade, é fácil de identificar onde que está o problema para poder resolver também com rapidez. Porque quando a gente trata dessas questões de imóveis, tem sim a questão financeira, porque o imóvel é sim um ativo financeiro, mas tem também a questão pessoal, a questão do sonho, é o sonho daquela pessoa. Então, precisa, sim, ter uma sinergia ali, todo mundo caminhar junto, entregando o seu melhor para que aquela pessoa tenha seu imóvel regularizado, aquele imóvel dos sonhos, para que aquele imóvel realmente tenha bons frutos da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Porque eu sempre brinco, né? Que o imóvel, às vezes, ele pode ter parede, pode ter muro e não ter segurança nenhuma. Porque ele não tem a segurança jurídica. Quando a gente fala segurança jurídica, não é só o advogado, gente. Uhum. A segurança jurídica engloba os outros profissionais. A segurança jurídica engloba o construtor, o engenheiro, o arquiteto, engloba todo mundo. Você tá entendendo? Cada um tem sua área de atuação, tem sua responsabilidade. Tem sua responsabilidade. E caminhando junto, não tem erro, realmente não tem erro. Não, esse é o caminho. Então, eu queria que você desse uma dica, algo primordial para o nosso público que está assistindo, que está acompanhando nosso programa até aqui, em relação a realmente a parte imobiliária, quem quer atuar nessa área, tanto os engenheiros, os advogados, os construtores que enxergam a incorporação como um mercado promissor. Diretamente para o incorporador? Para a incorporação ou para a população? Para a nossa turma Bom, toda. Vou Vamos dar dividir duas por dicas. partes. Vamos dividir por partes, né? A primeira dica é para você que pretende comprar um imóvel, para você que seja para sua própria família, ou seja para investimento. Eu incentivo que você invista na análise de risco imobiliário. E que, além disso, você já pode se resguardar de alguma forma antes desse investimento, ficando atento aos sinais. Então, se alguém te procurar, seja uma pessoa física, um corretor, uma imobiliária, tem uma imobiliária por trás, um corretor, uma construtora por trás, isso não garante segurança jurídica, porque pode ser um falso corretor, uma imobiliária que foi criada só para aplicar golpes, a construtora também. Então, você tem que se atentar a 3 pontos. O primeiro, se o imóvel for vendido, se estiver, né, a proposta for abaixo do valor de mercado, muito abaixo do valor de mercado, por exemplo, o imóvel é 200 mil e eles te oferecerem por 50, 60 mil reais, fica atento, nada é de graça e não existe um desconto desse no mercado, tem grande chance de ser um golpe. A segunda situação, se você pede a documentação e a pessoa não te entrega, ou se ela te entrega algum documento faltando, se não consegue te passar as informações de quem é o real proprietário, para quem que essa pessoa está trabalhando, você também
tem que ficar atento, porque tem grande chance de ser golpe. Se você identificar que aquela pessoa que está te vendendo, aquele imóvel foi passado de um para o outro, se aquele imóvel, como que eu posso falar, de pai para filhos, foi de avô para neto, você pode identificar também, porque tem grande chance daquela pessoa saber que ela tem uma dívida e tentar vender o imóvel rápido para se resguardar, mas a justiça, ela sabe daquele imóvel e depois vai fazer a busca, a execução daquele imóvel. Então, são detalhes pequenos que, se você se atentar, tem grande chance de você se livrar de golpes. Mas se aprofunde. Procure uma assessoria jurídica qualificada, uma assessoria jurídica especializada para se resguardar, para fazer essa análise de risco imobiliário, que eu tenho certeza que, além de evitar que você caia em golpes, você vai prosperar. Eu tenho certeza que você vai ter grandes benefícios, né, financeiros nessa situação, além da tranquilidade também. E quanto aos incorporadores, as pessoas que querem iniciar na incorporação, quanto aos profissionais que querem iniciar também na área, né, do direito imobiliário, extrajudicial, nessas questões, a minha dica é a seguinte: primeiro, antes, né, quando a gente vai iniciar qualquer empreendimento, estude bastante, procure as informações, procurem profissionais que já são referência nesse mercado. Você que já quer fazer a incorporação, você procure uma assessoria jurídica especializada também, para que você tenha todos os direitos resguardados, para que você, igual eu tinha falado, né, tenha seu patrimônio separado do patrimônio da empresa, para que você possa gerar segurança jurídica também para essas pessoas, para que você consiga fazer um estudo de viabilidade real, não superficial, para que esse empreendimento realmente, né, traga bons frutos, para que você possa prosperar. E quanto aos advogados, os arquitetos também que têm interesse, né? Porque várias áreas da regularização de imóveis, você não precisa ser advogado. Sim. Procure sempre a atualização, cursos específicos, mentorias, porque essa área está mudando constantemente. Então, praticamente toda semana, a cada 15 dias, tem atualização. Se atualize constantemente, porque assumir a responsabilidade de um imóvel de uma pessoa, de um sonho de uma pessoa, não é brincadeira. Então, se você for trabalhar com isso, se especialize. Acho que esse é o principal, né? É o principal. Aquilo que nós nos dispormos a fazer, que sejamos os melhores. Exatamente. E ande com os melhores também. Porque você não vai conseguir trabalhar sozinho. Não consegue. Não consegue. Tem O mercado é muito amplo, a gente precisa de bons parceiros. Sim. Né, para conseguir fazer o melhor, aquilo que você se dispor a fazer, seja o melhor e tenha os melhores do seu lado. Aí, exatamente. Aí garantia de sucesso. Não tem outro certeza. caminho. Não tem outro caminho. Para você que acompanhou o nosso programa até aqui, antes de encerrarmos, já deixa o seu like, é importante para nós. A Concreto Conversa está atingindo cada vez um público maior, mais gente está aí interagindo conosco, a gente fica muito feliz com isso. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Antes eu falava, compartilha o vídeo para quem faz sentido. Agora compartilha para todo mundo. Para todo mundo, gente. Porque faz sentido para todo mundo, gente. Sim. Todo mundo quer realizar seu sonho, quer ter sua casa própria, quer, né, sair do aluguel, quer empreender, quer ter resultado financeiro. Então faz sentido para todo mundo. Compartilha com todo mundo esse vídeo porque é importante. Nosso episódio vai estar disponível no Deezer e no Spotify também. Então não perca. Agradeço a todos vocês que acompanharam o nosso programa até aqui. Até o nosso próximo episódio. Muito grande obrigada. abraço. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. tchau. Só interromper, né? Isso.